tempos atrás, existia um sábio muito sábio, que era o mestre de tantos discípulos. Ele costumava ensinar aos seus aprendizes a partir da experiência e da interação. Certo dia, esse mestre andava com um dos seus discípulos por um campo, ensinando as suas lições, quando de repente avistaram ao longe um casebre, uma casa que parecia muito pobre. E o sábio disse ao seu discípulo: "Vamos até lá, vamos conversar, tiraremos muitas aprendizagens." E assim eles fizeram. Caminharam até chegar próximo, bateram a porta da casa e algumas crianças lhes abriram a porta, convidando-os para entrar prontamente. Eles dois entraram e pediram para que as crianças chamassem o pai da família. Eles perceberam que a casa de perto era muito mais pobre do que eles poderiam imaginar. Era uma casa feita de sapê. Não tinha esgoto, não tinha banheiro. Parecia que havia apenas um cômodo em que todos dormiam juntos. E quando o pai da família chegou, eles perceberam que as pessoas ali usavam roupas rotas, rasgadas, muito velhas. Então deu para realmente confirmar. Aquela era uma casa muito pobre, de pessoas muito pobres. O sábio então dirigiu-se ao homem, ao chefe da família, e lhe perguntou: "Eu percebi que na vizinhança não existem muitos povoados ou cidades próximas e que a terra também não é muito fértil. E eu e meu discípulo ficamos curiosos. Nós gostaríamos de saber como o senhor faz para tirar o sustento da sua família." O homem então lhe disse: "Nós temos uma vaquinha e essa vaquinha nos dá alguns litros de leite por dia. Com esse leite, nós produzimos o que é necessário para o nosso dia a dia, para a nossa subsistência, e complementamos, trocando esse leite e os nossos produtos por outros que são necessários em cidades e povoados vizinhos. E assim vivemos o nosso dia a dia." O sábio mestre agradeceu a resposta do homem, chamou o seu aprendiz e disse-lhe que era hora de ir embora. Eles seguiram o seu caminho, e quando já haviam se afastado um pouco da casa, o mestre disse ao seu discípulo: "Volte na casa, pegue a vaquinha da família, suba naquele precipício e a empurre lá de cima." O discípulo ficou consternado. Ele não podia acreditar no que ele estava ouvindo do seu próprio mestre, de um homem tão sábio. E ele tentou argumentar, mas quando ele abria a boca para dizer qualquer coisa, o sábio lhe olhava com olhos firmes, compenetrados, lhe dizendo que ele precisava obedecer à ordem. E assim ele fez. Foi até lá, pegou a vaquinha, subiu no precipício, empurrou ela lá de cima e a viu morrer lá embaixo. Anos se passaram e o discípulo, aquele aprendiz, não tinha um dia sequer que não pensasse naquela família. Aquela história ficava em sua cabeça dia a dia, noite a noite, todos os dias, remoendo. E ele se sentia culpado e então teve um dia que ele disse: "Eu não aguento mais, eu vou voltar àquela casa, eu vou falar com a família, eles devem ter vendido a propriedade, devem ter perdido tudo por minha causa, eu sou o responsável, eu não posso dormir com esse sentimento de culpa." E assim ele fez, resolveu ir lá e realmente foi. E quando chegou bem próximo, ele avistou uma paisagem diferente. Achou realmente muito estranho e foi se aproximando e logo veio à sua cabeça: "Eu não disse? Eles venderam a propriedade, perderam tudo por minha causa." Mas chegando na casa, que ele avistou e viu que era uma bela casa, uma casa grande,
muito melhor do que a que tinha antes. Inclusive, tinha carros à frente da porta da casa, um jardim muito bonito e crianças brincando e correndo no jardim. Ele chamou e um criado veio abrir a porta. E ele lhe disse: eu gostaria de falar com o dono da casa, o proprietário. E o criado entrou e lhe trouxe o mesmo homem. Então o discípulo ficou um pouco intrigado e lhe disse: eu estive aqui há alguns anos. O homem disse: sim, eu me lembro de você. Pois então, quando nós estivemos aqui, eu e meu mestre, a sua casa era muito pobre. Eu estou realmente intrigada e gostaria de saber como você conseguiu transformar isso tudo. Então o homem disse: nós tínhamos uma vaquinha. Aquela vaquinha nos dava todo o sustento que precisávamos para a nossa vida. Pois quando vocês foram embora, a nossa vaquinha morreu. Ela caiu de cima do precipício. E nós caímos em um imenso vazio. Nós não sabíamos o que fazer para sobreviver. Nós passamos fome, nós passamos sede, nós passamos frio. Tudo era sujo. A gente não conseguia conviver, eram muitos conflitos, até que algo fez com que a gente mudasse. A gente percebeu que a gente não podia dar conta daquilo e que era preciso nos unir. Então fomos descobrindo, cada um, o que poderia fazer para contribuir e transformar a nossa realidade. E assim fomos descobrindo coisas que nem imaginávamos, talentos, conhecimentos, experiências, e a partir dessa colcha de retalhos de cada um, nós conseguimos prosperar. E agora nós temos tudo isso aqui. Tudo isso que os seus olhos podem ver. E assim, o discípulo aprendeu a lição que o seu mestre queria lhe dar. E você? É você aí mesmo. Qual é a vaquinha que você está disposto ou disposta a jogar lá de cima do precipício? Nossas vaquinhas já estão sendo empurradas pela situação que estamos vivendo no presente. Então, já já, você terá um desafio aí para cumprir.